Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão do assunto Revolução Americana, Revolução Francesa e Era Napoleônica, ok? Vamos primeiro dar uma olhada nos aspectos gerais dessas duas revoluções, da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Ambas ocorreram no final do século XVIII. Elas representaram o fim da chamada Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa, né, é considerada mais emblemática, né, mais simbólica desse início da Idade Contemporânea, mas a Revolução Americana também pode ser vista como um símbolo, né, de um novo período. A Revolução Americana está associada à crise do antigo sistema colonial, do mercantilismo, e a Revolução Francesa à crise do antigo regime, aquele antigo regime marcado pelo absolutismo, pela existência de uma aristocracia privilegiada, embora a Revolução Francesa também tenha intensificado a crise do antigo sistema colonial de uma forma geral. As duas revoluções foram influenciadas pelo Iluminismo. As duas revoluções são consideradas revoluções liberais, inspiradas no pensamento liberal, que era defendido, né, pelos iluministas, por uma parte aí dos iluministas, com aquele ideal de um governo constitucional, representativo, com divisão do Estado em poderes separados, assegurando os direitos individuais, a vida, a propriedade, liberdade, né, a isonomia, todos iguais perante a lei. Essas revoluções são também consideradas democratas, em razão da ampla mobilização popular e do ideal de criação de um novo regime inspirado na soberania popular, e também são consideradas revoluções burguesas, quer dizer, revoluções que criaram novos regimes mais favoráveis ao capitalismo, destruindo os obstáculos, né, ou os principais obstáculos ao desenvolvimento do capitalismo. No caso da Revolução Americana, isso foi mais acentuado na parte norte dos Estados Unidos. Quer dizer, revoluções liberais, democratas ou burguesas com mobilização popular. Revolução Americana foi a independência dos Estados Unidos. Vamos relembrar rapidinho o processo de colonização inglesa ou britânica da América do Norte. Deixa eu pular aqui lá para o final do slide. Eu coloquei um mapa, vocês têm esse mapa. Eu fiz o slide em azul porque eu acho que fica mais bonito para apresentar. O de vocês está em branco, né? Então fica, nesse caso o mapa ficou mais nítido, né? Mas vocês estão vendo aqui a costa leste do atual Estados Unidos, está destacada em rosa, as 13 colônias inglesas na América do Norte. Ok? Então vamos voltar ali para o esquema. Aqui é a Revolução Francesa, Revolução Americana. Então, como a gente viu ali no mapa, os ingleses começaram a colonizar aquele território no início do século XVII, em 1607, né, e estabeleceram 13 colônias na região durante esse período de aproximadamente 170 anos, né, 167 anos, as famosas 13 colônias britânicas na América do Norte. Uma coisa que chama atenção, pessoal, durante a colonização britânica desse território, durante a maior parte do período da colonização britânica nesse território, foi a chamada negligência colonial, também conhecida como negligência salutar, que foi a postura da metrópole Grã-Bretanha em relação a essas colônias até a década de 1760. Isso significa que a Grã-Bretanha não deu muita atenção a essas colônias ou não estabeleceu um mercantilismo ou um colonialismo muito controlado. Permitiu que as colônias adquirissem autonomia, havia uma considerável autonomia colonial, os impostos eram relativamente baixos, o pacto colonial existia, mas ele era muito fraco, né, não era muito fiscalizado, havia muito contrabando. Então os colonos foram se acostumando com uma presença metropolitana relativamente pequena, ao contrário do que acontecia no colonialismo espanhol ou no colonialismo português na mesma época. As 13 colônias costumam ser divididas em dois grandes blocos. A parte norte, chamada de Nova Inglaterra, porque possui, né, um clima e uma flora, uma vegetação semelhante à da metrópole da Inglaterra. Exatamente por isso, lá eles não encontraram ouro e prata, exatamente por causa dessa semelhança do ponto de vista físico, né, não era possível cultivar naquelas regiões produtos tropicais ou semitropicais.
O que eles podiam cultivar ali na Nova Inglaterra, na parte norte das 13 colônias, é o que eles podiam cultivar também na própria metrópole. Então, essa parte norte das 13 colônias conheceu um tipo de colonialismo, de colonização, que foi chamado de colonização de povoamento, recebendo excedentes demográficos da metrópole, da Grã-Bretanha. Lá se desenvolveu principalmente a pequena propriedade rural, com a policultura, praticando o cultivo de diversos produtos para o consumo interno, e o trabalho mais utilizado foi o trabalho livre. A escravidão foi pouco utilizada nas colônias do norte. Já na parte sul, o clima mais quente, lá foi possível cultivar produtos que a metrópole desejava consumir e que ela não tinha condições de cultivar em seu próprio território. Então vai cultivar nessas colônias do sul das 13 colônias. Portanto, lá foi desenvolvida uma colonização mais típica de exploração, naquele sistema de plantation, ou seja, latifúndio, monocultura, exportação. No caso, era o cultivo principalmente de fumo e tabaco. Aí no finalzinho do período colonial eles começaram a cultivar o algodão, né? Mas durante a maior parte do período colonial foi mais o cultivo do tabaco. E lá sim se utilizou em larga escala o trabalho de escravos africanos, o trabalho escravo negro. Então a região sul tinha mais semelhança com o tipo de colonização que os portugueses adotaram aqui no Brasil. Muito bem. As relações entre as colônias e a metrópole, a Grã-Bretanha, foram alteradas por um conflito militar chamado Guerra dos Sete Anos, entre 1756 e 1763. Essa data, na verdade, é a Guerra dos Sete Anos na Europa. Na América, ela começou 2 anos antes. Foi um conflito que envolveu várias potências, e entre elas, Grã-Bretanha e França. Grã-Bretanha e França se enfrentando nesse conflito, né, e formando várias alianças. Mas no caso britânico e francês, a guerra foi basicamente uma guerra de disputa por colônias. A França, por exemplo, na América do Norte, controlava uma parte aqui do Canadá oriental, né, do leste do Canadá, ali o território do Quebec. E Grã-Bretanha e França disputavam também territórios a oeste das 13 colônias, ali a região do Vale do Ohio e tal. Bom, a Grã-Bretanha venceu essa guerra. A França foi derrotada e a França perdeu a maior parte das suas colônias, que a Grã-Bretanha anexou, entre elas o Quebec, o leste do Canadá. E aí começou efetivamente uma colonização mais intensa da Grã-Bretanha na região. Já antes da guerra, ela já dominava algumas partes do Canadá, mas efetivamente o domínio cresceu, foi ampliado nessa Guerra dos 7 Anos. Por isso que o Canadá hoje é um país bilíngue, né? Ela se fala oficialmente inglês e francês, porque teve inicialmente a presença colonial francesa, depois a presença colonial inglesa, né? A presença colonial britânica. A Grã-Bretanha venceu a guerra, mas a guerra custou muito caro para a Grã-Bretanha. Então aumentou o déficit nas contas públicas da Grã-Bretanha, a dívida, né, pública britânica. Resultado, o governo britânico resolveu cobrir o rombo desse déficit com uma nova política colonial. Na verdade, não foi só questão financeira, não. Como a Grã-Bretanha ampliou o seu império colonial, interessava a Grã-Bretanha um controle maior sobre essas colônias, inclusive sobre as 13 colônias. Aí juntou a questão de precisar de mais recursos, né, para cobrir o déficit, né, o custo da Guerra dos 7 Anos, e a necessidade prática administrativa de melhor controlar um império colonial que foi ampliado. Diante de tudo isso, a Grã-Bretanha adotou uma nova política colonial a partir de 1764, acabando com a negligência salutar, intensificando o mercantilismo, aumentando a taxação sobre os colonos e impondo monopólios comerciais que os colonos até então desconheciam, não estavam acostumados. Foram as famosas leis do açúcar, impondo aí no monopólio da venda de açúcar, do selo, que obrigava todos os documentos que circulavam nas 13 colônias a serem selados, né, e o proprietário do documento, né, de um contrato, né, de um jornal, de uma revista, né, de um livro e tal, ele tinha que pagar, né, quando ocorria a aplicação do selo, que evidentemente gerou muita insatisfação. A lei do chá, que também tenta impor o monopólio da venda do chá nas 13 colônias para a empresa britânica, as chamadas leis intoleráveis, né, que foram aplicadas sobretudo sobre a colônia de Massachusetts, gerando uma insatisfação dos colonos locais. O resultado foi a revolta dos colonos. Então vocês juntam uma tradição iluminista, a nova política colonial
e a rebelião dos colonos contra essa nova política colonial, nós temos a raiz ou as raízes da Revolução Americana. Destaques dessa revolução. A revolução começou efetivamente em 1774, quando os colonos criaram uma assembleia revolucionária, chamada Congresso Continental, que dirigiu a luta contra a Grã-Bretanha. A liderança mais famosa da Revolução Americana, né, entre os colonos, pertencia a essa Assembleia Colonial: Thomas Jefferson, o Benjamin Franklin, o John Adams, o George Washington, que acabou assumindo a liderança do exército revolucionário, né, indicado pelo Congresso Continental. O resultado foi uma guerra entre as 13 colônias e a Grã-Bretanha, a Guerra de Independência das 13 colônias, que começaram a se denominar de Estados Unidos da América, né? Essa guerra se estendeu de 75 até 83. Foi durante essa guerra que o Congresso Continental declarou a independência das 13 colônias, no dia 4 de julho de 1776, a data nacional americana. A França, absolutista, que vivia sob o antigo regime, que ainda possuía algumas colônias, que não concordava com as ideias da Revolução Americana. A França, entretanto, na época era o governo do Luís XVI. A França, entretanto, viu nessa guerra a chance de uma revanche contra a Grã-Bretanha. A França, então entrou na guerra da independência dos Estados Unidos ao lado dos colonos, ao lado dos americanos. Os franceses enviaram dinheiro, armas, soldados que lutaram nos Estados Unidos ao lado dos americanos contra os britânicos. A Espanha acabou entrando na guerra também do lado dos americanos, a Holanda também. Bom, no final, a Grã-Bretanha foi derrotada e reconheceu a independência dos Estados Unidos em 1783. 4 anos depois, os americanos aprovaram a sua atual Constituição. Eles chegaram a estabelecer uma primeira Constituição chamada Artigos da Confederação, mas que não deu certo, né? Estabeleceu um Estado muito descentralizado, e no final eles elaboraram uma outra Constituição, que é a atual Constituição Americana, aprovada em 1787. Estabeleceu um regime liberal na forma de uma república, né, uma república presidencialista, que garantiu grande autonomia para os estados. As antigas colônias viraram agora estados, né, do conjunto dos Estados Unidos da América. E foi determinado que a questão da escravidão seria decidida pelos estados e não pelo governo federal. Aí aconteceu o inevitável. Os estados do norte, as antigas colônias de povoamento, não dependiam da escravidão. Então elas acabaram abolindo a escravidão. Já os estados do sul, né, que dependiam do sistema escravista, né, com aquelas plantations, exportação, né, de fumo e agora cada vez mais exportação de algodão, os estados do sul resolveram manter a escravidão. Então a gente vai ter, na verdade, a criação de um novo país, né, nos Estados Unidos da América, mas com duas sociedades diferentes. A do norte caminhando mais rapidamente na direção de um sistema moderno capitalista, e o sul preservando uma estrutura econômico-social de origem colonial, né, baseada no escravismo. A Revolução Americana teve um grande impacto na Revolução Francesa, na França, foi uma das origens da Revolução Francesa, foi a Revolução Americana que influenciou a Revolução Francesa e não o contrário. E a Revolução Americana teve naturalmente um impacto também muito grande na América, estimulando movimentos de independência na América. A Inconfidência Mineira no Brasil, por exemplo, ela foi inspirada na Revolução Americana. Ok? Vou parar aqui essa gravação, eu continuo na Revolução Francesa numa outra gravação. Até lá, pessoal.